E agora foi? Agora entrou? Agora entrou. Aqui tá travando um pouquinho. Não sei se tá tudo normal aí. Agora eu tô escutando. Acabando de comer um lanche aqui. Conseguiu jantar hoje? Eu saí do consultório e vim direto. Ah, entendi. Tá Sempre bem. trabalhando muito, né, Zé? Ah, eu estava no centrinho hoje à tarde, saí de lá, passei no consultório, tinha paciente pra ver. Daí peguei o Theo na escola, fui levar ele embora e já vim direto pra cá. E aí, Fê, como que tá a pesquisa? Agora tá parado? Tá nada. Agora eu comecei o pós-doc. Atualmente estou fazendo pós-doc lá na FOBS, então recomeçando aí agora uma nova parte da pesquisa, uma nova comparação que vamos fazer. Vamos começar a selecionar os pacientes. Então, tudo andando um pouco mais devagar por causa da pandemia, né? Não vai ser aquela velocidade que nós tivemos durante o doutorado, mas espero que corra tudo bem. Vai ser do mesmo tema, Fê? O que vai ser agora? Do que vai Então, ser? vamos aumentar, elevar um pouquinho o número da amostra. Então, vamos continuar aí na mesma linha de pesquisa. Então, já vou precisar de você de novo lá na cirurgia. Não, vamos lá. Faz tempo já, né? Faz tempo, estão precisando marcar mais umas cirurgias aí, colocar mais alguns expansores, mais mini implantes da mandíbula. Não, vamos continuar. Esses dias perguntaram assim, onde você aprendeu a fazer, né? Eu falei assim, eu fiz tanto na tese da Felícia, quando começou, né? Eu falei, era 2 por semana, toda quinta-feira de manhã, a gente instalava o MARP lá. Foi intensivão de MARP, né? Foi. Intensivão de MARP, aquele ano inicial da pesquisa, principalmente. Nossa, aprendemos muito, muito, muito durante aquela fase. Eu tava até pensando aqui, quando tava me preparando, eu tava pensando assim, realmente foi imprescindível ter você durante a pesquisa, porque não teve aquela fase assim, sabe, de ter medo de instalar, porque sempre você passava tanta durante as instalações que foi algo aí que a gente passou, né, foi fazendo, cada vez aperfeiçoando mais a técnica, mas eu acho que deu muito mais tranquilidade em toda a pesquisa, essa parceria, né, toda a nossa equipe, na verdade, né, toda essa equipe que nós tivemos fez uma diferença aí muito grande. Porque mini implante... curva de aprendizado. Mini implante, de certa forma, desde quando eu estava na preventiva, né, que eu comecei a ter contato, acho que 2004, 2005, né, quando o Dr. Omar, a gente começou a colocar os mini implantes, né. Mas mudou muito o desenho, o tipo, esse monte de opção que tem hoje, né. E quando começou com o MARP, também contei muito com a ajuda do Alexandre Magno, né, que ele também passou muita confiança de como fazer, de como planejar. Então, depois que a gente pegou o jeito, mas ele já tinha apanhado um pouco mais que a gente antes, então já veio meio mastigado, né. Isso sempre ajuda. Porque sempre, quando até a gente mostra no workshop até hoje, os casos de como fazia, de como evoluiu o desenho do aparelho, a época de instalar, o tempo de usar o elástico, a força, tudo isso mudou, né? Acabou chegando no consenso melhor, né, Fê? Sim, passamos, né? Foi realmente uma curva de aprendizado, né, Zé, que nós tivemos. Passamos aí desde aquela fase inicial. O Alexandre, inclusive, estava desde o primeiro que nós instalamos, ele veio. Não sei se você lembra, ele estava aqui em Bauru no primeiro paciente que instalamos. Então, passamos, né? Fomos aprendendo, fomos aperfeiçoando. Acredito que cada instalação, cada paciente a gente aprendia um pouquinho mais. Eu lembro disso aí, sabe do quê? A gente tem uma foto desse dia, né? E eu tinha operado, eu sou o único que tô sem jaleco. Tá você, a Dani, Alexandre. Acho que você tirou o jaleco. E eu tô sem jaleco. Falei, Tirou descartável, né? devia ter tirado a foto com jaleco. Só eu tô sem uniforme no dia da foto. E foi quem mais trabalhou. Quem mais trabalhou. Não, mas acho que por eu colocar jaleco descartável, eu sempre chego de roupa, de camisa, assim, do jeito que eu ando todo dia. E daí eu coloco jaleco e tiro e sempre... Eu nunca uso o jaleco do consultório de pano, né? Hoje em dia ele nem tem usado mais, a gente só coloca de tirar foto pro consultório mesmo. Entendi. Virou a roupa de tirar foto, usar o jaleco. No dia a dia não tem usado. Foto virou um clássico. Não tem nem como controlar. Todo mundo usa essa foto. Né? Nossa, e você olha e a gente olha essa foto, todo mundo sem máscara na clínica. Usava pra atender, né? Mas depois tirava e ia embora sem máscara. Puta diferença, né? Parece
10 anos atrás, né? Faz pouquíssimo tempo. Ô Fê, eu te agradeço aceitar o convite, tá, de participar aqui hoje, sabe que é muito importante para mim, né? Eu aprendi muito com você já, eu te chamei porque eu sei que você vai ajudar muita gente a tirar dúvidas sobre o expansor, né? Vamos fazer um bate-papo, fique à vontade, tá bom? Eu sei que você tem muita coisa que você já estudou, você foi bem a fundo nesse tema, né, do expansor híbrido. Apesar da amostra toda sua ter sido mais de paciente jovem, eu sei que a experiência acaba sendo a mesma para o adulto, né, porque você estuda crescimento e acaba acompanhando os outros trabalhos ali também. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre, para quem não sabe nada, né, o que é um expansor híbrido, Fê? O que é um expansor normal, o que muda nele, qual que é a diferença para um expansor normal? Certo. Primeiro, deixa eu agradeço demais a participação aqui nesse bate-papo hoje com vocês. Eu acho que essas lives que você faz são muito importantes, essa distribuição de conhecimento e, né, de uma forma aqui mais dinâmica, uma forma bem gostosa, né, um bate-papo realmente sobre assuntos bem pertinentes. Bom, vamos lá, o expansor, para quem está aqui e não conhece um expansor híbrido, na verdade, é um expansor convencional com a incorporação de mini parafusos, de mini implantes, que vão ancorados, então, lá no palato, para fornecer um pouco mais de força, um pouco mais de resistência a esse aparelho. Então, a diferença do expansor convencional para o expansor híbrido é a incorporação dos mini implantes. E aí, podemos incorporar várias quantidades de implantes. Por exemplo, nos pacientes mais jovens, nós incorporávamos 2, né, Zé? Porque não tinha muita resistência óssea a ser enfrentada. E nos pacientes mais velhos, nós geralmente incluímos 4 implantes. 2 mais pra frente e 2 lá na região mais posterior do palato. E é estranho de pensar isso, né? Que é uma coisa que vendo hoje, né? Quando eu aprendi a ortodontia e comecei... Porque nos planejamentos iniciais, Fê, a gente fazia muita expansão cirúrgica da maxila, sabe? Assim, uma visão da cirurgia agora. Então, era normal o paciente chegar mais velho, porque na época que eu comecei a trabalhar com cirurgia ortognática e acompanhar o Dr. Reinaldo, assim, em 2001, final do ano 2000, era normal o paciente chegar mais velho, que nunca tinha tratado, assim, vamos falar... deu uma estabilidade na carreira, né, profissional, e queria tratar os dentes que não tinha tido a chance quando mais jovem, né? Era um tipo clássico de paciente que acontecia no começo dos anos 2000. Hoje em dia tem muito mais informação, muito mais prevenção, né? Então não chega paciente tão, vamos falar assim, mutilado na fase adulta, né? Hoje, dependendo de expansão, de ortognática, de que nunca usou aparelho fixo, nunca participou de nenhum tratamento ortodôntico. Então isso eu acho que hoje em dia está bem melhor a orientação para o paciente. A informação chega mais fácil hoje em dia, né? Através de todo meio de comunicação, um simples busca no Google, o paciente consegue ter alguma informação da mordida dele, às vezes saber até o que ele precisa, de certa forma. O paciente às vezes já chega até com o diagnóstico pronto, né? Já chega sabendo. Mas a expansão cirúrgica era um problema grande para o paciente, que ia fazer a expansão e depois ter que fazer uma cirurgia ortognática. Quando tinha as 2 cirurgias com indicação, isso era uma coisa que desanimava o paciente de certa forma, fazer 2 cirurgias. Já não é fácil a gente indicar uma, né? Já não é fácil o paciente o pós-operatório de uma, você contar com 2, né? Então era uma coisa que desanimava muito. E eu vi que o MARP ajudou muito isso em adulto, né? Até eu convidei o Alexandre Magro para falar comigo. Ele confirmou hoje, acho que é dia 18 de maio, que a gente vai falar sobre o MARP em adulto. Mas eu vi que isso mudou muito a ortodontia, né? É um leque, não é para todo mundo, mas é um leque, é uma opção muito boa de tratamento quando bem indicado, né? Sim, com certeza. O MARP, ele revolucionou aí, ele chegou chegando, trazendo as suas vantagens, e eu acredito que ele veio para ficar, né? Ele traz tantas vantagens, esse benefício aí que você comentou para os pacientes adultos, e ele, né, com a sua maior facilidade, né, sua técnica mais simples quando comparada às condições. Então eu acredito que o MARP é uma realidade ortodôntica, não tem volta. A questão da ativação na criança, você acha que tem alguma diferença em criança que usou? É que nunca foi na mesma criança os 2 tipos de expansores pra gente saber, né? Mas não era um relato ruim, uma recepção ruim do paciente jovem que foi instalado o MARP, né? Não, os pacientes, eles se adaptavam super bem, viu, Zé, ao expansor. Tanto em relação aos mini implantes, eles não tinham muitas queixas. O mini implante do palato sempre foi muito bem recebido pelos pacientes. O da região anterior, né, Fê? O da região anterior Sim, nos pacientes jovens não tivemos muitos problemas. Na minha pesquisa, como nós tratamos pacientes com padrão 3, estavam os mini implantes
implantes na mandíbula também. E aí, então, esse da mandíbula causava um pouco mais de desconforto. O do palato era bem tranquilo. E em relação à ativação, nos pacientes com expansor híbrido, nós tivemos a preferência de utilizar aquele protocolo de 1/4 de volta de manhã e 1/4 de volta à tarde. Só por ter uma ancoragem esquelética, nós optamos por esse protocolo aí, convencional de expansão, ao invés de fazer aquele protocolo bem mais rápido de 2/4 de manhã e 2/4 à tarde. Mas... Então é só essa modificação. Fora isso, os pacientes fizeram super bem, os pais conseguiam ativar. E é claro, utilizar aquela, como nós usávamos o expansor da PEC-Lab, vinha aquela chave que é própria da PEC-Lab para instalação, que é bem interessante porque ela é mais forte. Então, isso foi muito bom durante o estudo. Até porque a chave convencional, que a maioria usa a chavinha azul da Morelli, ela passa direto no furo, né, do expansor da PEC-Lab, né? Exatamente. Você tem experiência com a técnica indireta, Fê, de fazer expansor híbrido? Não tenho experiência. Todos da amostra nós fizemos com o expansor pré-fabricado da PEC-Lab pela facilidade. Então, assim, em nenhum caso eu vi, assim, a necessidade de utilizar o método indireto, Zé, porque eu acho que isso ia ser um pouquinho mais complicado pra gente. Não, sabe, assim, eu no consultório ainda recebo o paciente para fazer a instalação no palato, para fazer a técnica indireta, sabe? E assim, eu não questiono quando o profissional me encaminha, né? Porque eu não posso falar, não faz assim. Eu posso até, se ele me pergunta, né? Se me dá a liberdade de falar, eu falo, acho melhor fazer a técnica direta. Você molda, banda o paciente, molda, transfere da forma convencional. Daí faz a instalação do expansor e já faz no mesmo dia a instalação do mini implante, né? É muito mais prático, assim, no meu jeito de ver, né? É que ao mesmo tempo eu acabei aprendendo assim depois que eu vi a outra forma. Então foi ao contrário, a nossa experiência foi em comum, né? Foi em conjunto. Eu fico querendo ver vantagem de fazer o mini implante, depois você escanear ou moldar, sabe? Acho que é muito mais difícil. Até para o profissional, para o laboratório. Exatamente, eu também acho. Não chegou nenhum caso assim ainda em que, por algum motivo, eu precisava se instalar o expansor pelo método indireto. Então, eu ainda não tive nenhum caso em que seria mais vantajoso usar essa técnica. Inclusive, teve casos assim, de complicações durante a pesquisa, que foi um caso em que o paciente perdeu um dos mini implantes por instabilidade. E se nós tivéssemos utilizado o método indireto, teria sido um problema, né? Que teria que ter tirado tudo. E naquele caso, bastou remover o mini implante, porque no método direto, só para deixar claro aí para quem está assistindo, no método direto a gente instala o mini implante, o expansor, sobre esse mini implante, o expansor, desculpa, e sobre o expansor nós colocamos os mini implantes. Inclusive o expansor serve até como um guia cirúrgico. O Zé, como cirurgião, para poder instalar, falar que isso facilitou mais a instalação. E aí, no caso, como ficou instável um deles, aí bastou remover o mini implante e o expansor pode ficar lá como a contenção. E aí, se fosse outro método, acho que teria sido mais complicado, né? A gente teria que ter removido o expansor para remover o mini implante e aí replanejar toda a instalação. E é duro fazer o expansor entrar de novo, depois solta, né? Tem toda essa dificuldade depois de reinstalar na cadeira. O paciente acaba sofrendo um pouco mais para reinstalar o expansor, eu creio, né, Fê? Exatamente. Tem muito mais dificuldade. A indicação maior do MARP que você viu hoje, na pesquisa a gente fez, né, eu participei, ajudei você, mas a gente fez o MARP, né, para fazer a ancoragem com mini implante na mandíbula e fazer a tração da maxila depois da expansão. Mas no modo geral, Fê, qual que você vê a maior indicação do expansor híbrido? Em relação, assim, às vantagens, benefícios, eu acho que essa da protração maxilar, sem dúvida, é uma das maiores vantagens, né? Porque nos pacientes do padrão 3, que já chegam numa idade mais tardia, que já não seriam beneficiados da máscara facial, esses pacientes podemos tratar com essa técnica, né, com expansor híbrido, mini implantes e elástico de classe 3, de uma forma bem simples, com um custo-benefício aí bem vantajoso. Então, com certeza, eu acho que o expansor híbrido para essa técnica é uma das maiores indicações. Como que a professora Dani fala, Fê? A Dani fala o bump tupiniquim, né? O bump Derax, daí do Declerc. Nós derivamos da técnica das mini placas, né? O Declerc usa 4 mini placas lá na maxila, 2 aqui na região anterior da mandíbula, e nós substituímos essas mini placas por mini implantes. Então, aí, né, deixou mais acessível. É claro que a terapia do Declerc, a terapia BUMP ainda é o padrão ouro, né, porque como não tem nenhum apoio dentário e também o fato de poder manter as mini placas por mais tempo do que o expansor, isso também eu considero uma vantagem grande. Mas é muito mais acessível. Os ortodontistas, eles apresentam aí mais
familiaridade com os implantes, com as complicações que podem acontecer, então eu acredito que a técnica ficou mais simplificada. Eu acho que a técnica hoje para você transferir ou confeccionar o expansor não é muito difícil de ser aprendido, né, Fê? Acho que isso a gente viu pelos workshops que a gente fez, não é difícil de fazer de você ensinar a confecção do aparelho, né? Não é uma técnica muito sofisticada de aprender, né? Exatamente, é uma técnica que o pessoal assim que aprende fica confortável, né? É muito simples, né? Instala um expansor com os 2 mini implantes da mandíbula e pronto. Elásticos de classe 3 e acompanhar, né? Motivar o paciente. Claro que tem todos, né? Todos aqueles detalhes que nós fomos aprendendo. Motivação, higienização dos mini implantes, tudo isso foi muito importante. Mas os alunos, né, eles se mostravam aí bem, né, de forma assim confortável. Tenho um paciente, vou tentar. Isso é muito bacana. O Alexandre disse que talvez vai tentar ver se abre uma turma esse ano pra gente fazer um workshop. Vamos ver se a gente consegue. Que maravilha. Esse ano não teve nada ainda, né? Ainda não, verdade. Esse ano ainda não fizemos nada. Tivemos várias turmas. Espero que esse ano tenhamos aí mais algumas turmas aprendendo bastante MARP. Passar aí, né, no Brasil inteiro. Para dividir essa informação, tão boa. O quê? Desculpa? Para dividir as informações, né? Dividir sua experiência também. Distribuir. Com certeza, com certeza. Ô Fê, uma coisa, qual que são os tipos de expansores, né? Falo da técnica direta que foi que a gente fez, né? Tem bastante variação do aparelho ou acabou sendo uma técnica só que usou? Nós utilizamos só o expansor pré-fabricado, que é o da TechLab, foi o MARP 2S, e são com 2 mini implantes na região anterior. E nós utilizamos só pelo método direto, que é então instalando o expansor e depois instalando os mini implantes. Porque então, porque o de criança, né, Fê, pra quem não sabe, ele não tem variação, né? Só tem variação no tamanho, né? Ele tem variação no tamanho do parafuso, no tamanho da expansão que você deseja obter, mas ela não tem variação no aparelho, né? O MARP para criança é um tipo só, né? Isso, é um tipo só. 2 mini implantes são suficientes. Na nossa amostra, nós utilizamos só um tamanho de mini implante, que era aquele de 1,8 por 7 milímetros de comprimento e 4 de transmucoso. Nós não fizemos variação, mas aí vai depender, por exemplo, se quiser fazer alguma coisa mais individualizada, né? No tamanho. E o tamanho de escolha do parafuso do expansor, do expansor híbrido? Qual que foi a média que usou, a maioria que se encaixa, Fê? A maioria foi de 9. Geralmente eu não tive problema em relação à instalação, né, adaptação do expansor, tá? Mas, por exemplo, seria um problema, eu acredito que naqueles palatos mais atrésicos, por exemplo, se o expansor ficasse muito distante da mucosa, teria um problema aí em relação à instalação do mini implante, que ficaria distante da mucosa e aí poderia ficar mais instável. Mas aí, no caso, a TechLab tem os gabaritos que você pode adquirir antes, e aí você coloca no seu modelo para então medir qual que seria o tamanho mais adequado para manter essa distância aí bem satisfatória. Mas no geral, de 9 foi para todo mundo quase, então? Foi para todo mundo. E nós não tivemos nenhuma intercorrência. Para você, por exemplo, ficar para você na pesquisa de todos os expansores híbridos que nós instalamos, nós só perdemos um mini implante de um dos pacientes. Então, e todos os outros super estáveis, nenhum problema de adaptação, nenhum problema perdeu o expansor, nem nada do tipo. Acho que a técnica hoje já está bem consagrada, né? Tanto o posicionamento do parafuso, a forma de instalação dos mini implantes, né? Acho que isso já é uma coisa que está muito certa hoje em dia, muito resolvido esse protocolo de como fazer a instalação, a ativação e essa contenção com o expansor híbrido, né? O que eu ia falar era a questão da indicação, né? Você falou da protração, que é uma vantagem, né? Quando você vai fazer, quando o paciente é um padrão 3 ou com deficiência de maxila. E acho que uma outra coisa que eu sempre pensei no MARP, acaba sendo às vezes passado despercebido isso, é a questão daquela fase do paciente que o tecido não vai permitir a ancoragem, né? Que você já quer expandir porque vai ter benefício por causa de falta de espaço,
algum atraso de erupção, para você evitar algum atraso na erupção de algum dente, você poder lançar mão do expansor híbrido quando você não tem o apoio do dente de leite, o dente descido ali naquele momento, né? Sim, com certeza, né? No momento aí que não tem ancoragem suficiente, aí você pode colocar os mini implantes substituindo a ancoragem dentária anterior. É uma indicação aí também perfeita para o expansor híbrido. Colocar para evitar o apoio nos dentes, porque se a gente fizer o expansor convencional e o dente tiver com a raiz quase para esfoliar ou quase para amolecer o dente de leite, né, a gente sabe que isso não vai, às vezes não vai durar. E é duro se você vê ali que na radiografia panorâmica que está faltando espaço, que os dentes já estão ficando um em cima do outro. Você precisa ganhar perímetro de arco, né? E acho que o MARP veio. Tem que esperar. Acho que o expansor híbrido veio para ajudar nisso também, né? Não só para os pacientes padrão 3, né? Sim, com certeza. Essa é uma indicação aí muito vantajosa, né? Porque você deixaria de esperar, não vai precisar esperar ali aquele tempo da troca dentária, você já pode seguir com o seu tratamento naquele momento mesmo. Então, com certeza, ele preenche essa lacuna também nesses pacientes. E também talvez uma outra situação seria em que os dentes anteriores já tivessem algum problema de inclinação, ou você não queira afetar a inclinação desses dentes, você também pode aí utilizar um expansor híbrido ao invés da ancoragem nos dentes mais anteriores. A questão da higienização, você acha que tem muita dificuldade para o paciente? Porque não é nem para o paciente, né? Quando, nessa idade mais jovem, quando instala o expansor, a gente vende o tratamento para o paciente, mas os pais é que compram, né? Que vão ter que ajudar em casa. Então, eu sei que você tem muito esse lado da orientação dos pais, eu sempre vi você gastando muito tempo nessa orientação. Você acha que tem alguma diferença na orientação, Fê, para o paciente aprender, para os pais fazerem em casa? Apresenta alguma dificuldade da manutenção desse expansor no período de ativação e contenção em relação ao expansor convencional? Eu sempre pedia 2 cuidados especiais, bem especiais aí. O primeiro que eu pedia era um cuidado especial em relação a quebrar esse aparelho de alguma forma. Porque como um aparelho que estava ancorado em 2 mini parafusos, se tivesse qualquer problema de soltar ou de quebrar a banda, nós teríamos que remover todos os mini implantes e remover também o expansor para poder fazer essa consulta aí de manutenção desse expansor. E o outro cuidado que eu pedi em segundo lugar, monitorização. Então, os pais, eles tinham aí um papel fundamental de supervisão da higienização todos os dias. Caprichada sempre. Realmente, né, ter 2 mini implantes naquela região mais anterior do palato, então nós não queríamos de forma alguma perder esses mini implantes, então orientava bem, mostrava para os pais, mostrava onde não podia ter nenhum acúmulo de placa, sujeira. E também fizemos a orientação do gel de clorexidina, foi até uma das suas grandes contribuições, né, Zé, na pesquisa, o gel de clorexidina e a escova da Curaprox, a Curaprox Surgical, que nós utilizávamos, que era então a aplicação desse gel bem na região dos mini implantes, e isso eu orientava que eles fizessem todos os dias após a criança escovar. Os pais faziam a aplicação do gel de clorexidina bem sobre os mini implantes, e aí depois de 1 minuto, 1 minuto e meio, faziam o enxágue. E isso foi algo, né, que nos ajudou muito em relação à estabilidade. Isso acabou vindo do nada, porque assim, a gente sabe que precisa limpar. O periogard, o bochecho, né, o colotório, a gente não pode manter por muito tempo, né, que ele atrapalha o paladar do paciente. Então foi uma saída do que tinha, porque na endodontia é muito usada a clorexidina para fazer limpeza, né, do canal. Eles usam muito até aquela seringa que vem, a endodontia que tem costume de usar. Né, em alguns casos, eu não sei qual que é a indicação, mas eu vi na dental por conta disso, para poder tentar, e dá certo mesmo, porque você pode usar por um período mais contínuo, né, por um tempo maior, e o de bochecha, se você usar, vai ter mancha nos dentes, você vai ter, o paciente perde o paladar depois de 15, 20 dias, tem até na bula escrito isso daí, porque muitos pacientes até hoje, às vezes vem no consultório, extrai um dente, você passa lá por 7 dias, daí sobrou, ele fala, vou usar, né, já tá aqui, é verdade. É que eu não gosto do sabor, assim, acho, de todos que eu já usei, eu acho que tem o da Oral-B, acho que eu tenho o paladar um pouco melhor, mas todos têm, o paciente fala que tem gosto de remédio, né, é um gosto forte mesmo, não tem como
você usar aquilo todo dia. Mas tem gente que, comprei, extraí o dente, usei por 7 dias, tá tudo bem, mas sobrou, vou continuar usando. Depois chega, fala, eu tô sentindo que eu não tô sentindo gosto, eu tô estranho. E nesse período agora do Covid, né, não sentir gosto é um sintoma ruim, né? Então já avisa, ó, você vai usar uma medicação, mas 7 dias, depois você para não confundir com o sintoma do Covid, porque se parar de sentir o gosto é que não para totalmente, né? Ele atrapalha um pouco o paladar, né? O uso do bochecho. Então, mas tem que avisar o paciente hoje em dia, né? Tem, com certeza, porque né, pode confundir aí e é bem arriscado. E realmente o gel, a grande vantagem é essa, é local, né? O uso local do gel. E tanto nós utilizamos no expansor híbrido também, naqueles expansores da mandíbula, nos mini implantes do palato e nos mini implantes da mandíbula. E com certeza aí foi uma sacada muito boa. E aquela escovinha, ela é muito boa também. Tá difícil de achar aquela escova. Eu não sei onde você tá comprando, se você souber, depois você me fala. Mas esses dias eu não achei. Ela tava difícil. Até na época da pesquisa, às vezes eles sofriam pra achar um pouquinho. Mas ela é muito boa, e principalmente na região dos mini implantes, que às vezes a criança tinha medo, né? E como ela é bem macia, hiper macia, ela era quase um pincel ali passando, simplesmente higienizando aquela região. Então foi muito bom. E é muito boa também essa escova para paciente em fissura, quando faz o enxerto, para limpar ao redor, perto dos pontos ali, porque consegue passar sem medo. Aquela questão da cerda convencional, que ela dobra e faz meio que uma alavanca depois, aquela cerda não tem, ela é como se fosse um pincel mesmo. Então, para limpar a região delicada, ela é muito boa. Nós gostávamos muito. Essa escova, eu sempre falava, você vai ter 2 escovas. A sua escova de dente, você vai comprar uma nova e vai comprar uma escova só para o mini implante. Essa escova você só vai usar para os parafusos. Então, Dr. Fernando falando que é falta de importação é o preço do dólar, né, Fernando? Que subiu muito. O dólar subiu, é verdade. Está difícil de importar as próteses. O dólar atrapalhou a gente. Mas essas orientações são muito boas, né, do paciente saber. Mas eu falo porque minha filha usou o expansor um tempo atrás e você vê que a limpeza do expansor foi o convencional, né? Mas muda muito a rotina de tudo para poder o paciente limpar, né? Você tem que ajudar, tem que ficar em cima para poder manter limpo, porque o paciente às vezes sozinho não consegue ver o lugar onde para a sujeira, né? Onde para alimento, porque depois de uns dias o paciente está se alimentando normal, né, Fê? Sim. Depois que acostuma, As crianças se adaptam rápido e aí por isso que os pais vão ter que estar sempre supervisionando. Eu mostrava assim, tá vendo como tá brilhando, como tá limpo, é assim que tem que estar. Tem que estar assim todos os dias. E toda consulta eu refazia toda essa motivação. Então, toda consulta repassava as orientações, repassava toda a motivação do tratamento e foi fundamental aí para os resultados. Eu já tenho uma técnica assim de ver, quando chega no consultório o pai e a mãe, né, os acompanhantes, você já tem que ver quem carrega a bolsa, né, porque sempre é um ou outro que vai cuidar, né, nunca os dois que vão estar olhando. Então, você já vê quem que vai cuidar para você pegar firme e orientar e mostrar, e mesmo que os dois queiram ver, sempre tem um que vai fazer, ou o pai ou a mãe que vai pegar para ajudar, né? Sim, com certeza. Sempre tem que pegar aí quem que vai estar mais à frente. Quem que vai cuidar da limpeza, quem que vai checar todo dia pra gente em casa, né? Porque muda muito a rotina da casa. Nos primeiros dias, quando instala o expansor, porque o paciente ele fala diferente, né? Atrapalha às vezes a criança de falar nos primeiros dias, aumenta a salivação por causa do aparelho, né? E incomoda mesmo, ele tem um volume na boca ali, não tem como não ter esse volume quando você faz um expansor, né? Qualquer um, seja ele o híbrido ou convencional, ele vai ter um volume ali na parte do céu da boca, que vai ter que acostumar, né? E ao mesmo tempo, quando remove, o paciente fica atrapalhado de voltar a falar, e fala, agora parece que está fazendo falta, né? Eles sentem falta, assim que remove. E também logo no começo tem a ativação também, né? A ativação também vai ser algo que vai pedir aí o comprometimento da família. Logo no início nós já vamos saber aí como que a família vai estar em relação a esse tratamento, porque a ativação também é algo, às vezes, né, são 2 vezes no dia, de manhã, à noite. Às vezes é algo que a família tem que fazer isso entrar na sua rotina de alguma forma, se encaixar na rotina. Então esses dias iniciais da ativação aí também são
são importantes. É fundamental, né? A questão da instalação, Fê, do expansor híbrido, tem alguma diferença, algum macete que você fez ou adaptou nesse período da pesquisa, dessa amostra sua do expansor? Alguma diferença em relação ao expansor convencional ou era a mesma coisa para bandar, cimentar a banda? Essa parte da bandagem, cimentação, tudo ok, né? Nós tínhamos alguns preparativos em relação ao bom desenvolvimento do aparelho, aí com isso nós contamos com um bom técnico que foi o Sérgio, lá da faculdade, que sempre temos que agradecer muito a ele, que nos ajudou, né, Zé, nessa pesquisa. Então, em relação ao paralelismo do aparelho, em relação à localização antero-posterior do aparelho, no sentido de que os mini implantes tivessem que estar localizados numa região com uma boa quantidade óssea, isso era fundamental também. A distância do do expansor para a mucosa, e aí tem aquela sua super dica também, que é de usar uma folha de cera 7, né, para manter essa distância aí leve entre o expansor e a mucosa. E ter um bom cirurgião, acho que essa é a minha grande dica. Eu já chegava com tudo pronto. Ter um bom cirurgião bucomaxilo na equipe também é fundamental, né? Eu acredito que sobre a cirurgia você pode falar até melhor que eu, mas passava mais segurança, fazia a instalação com o motor e tudo mais. Você sabe que essa questão, eu vivo no laboratório, eu não fico um dia sem passar no laboratório de orto, né? Assim, eu trabalho no centrinho na parte... Sempre quando eu estava no centrinho, eu via você por lá. Inclusive, esses dias eu estava lá por perto e passou por lá também. Eu tenho a sala de atender ali, a sala 8, né, onde a gente faz as cirurgias, mas deu uma folga, eu passo no laboratório para dar um oi lá todo dia. É difícil eu estar no centrinho e não ter passado lá, então eu acabo aprendendo com eles. Já tentei... Com certeza. Porque algumas coisas, assim, que a gente tem que saber, né, a resistência ao aparelho, por exemplo, o expansor. Eu acho que o MARP da PECLAB, ele tem uma diferencinha em relação ao Hyrax convencional da resistência do fio, né? Já até conversei isso com a fábrica, eles falam que é igual, mas tem uma diferença o expansor híbrido, ele é um pouco menos duro de dobrar ali na hora. Isso você consegue ver ali no laboratório. E os casos de consultório que a gente fez, né? Acabou que sempre foi o pessoal ali do laboratório que fez pra gente. O Wagner, o Lore que fizeram a confecção. Porque o Sérgio também trabalha na faculdade, né? Ele não fica fora, né? Então ele fez os casos da pesquisa, mas ele não atende os casos nossos do consultório. Acabou que tem alguma diferença. Então sempre que você chega com alguma coisa no laboratório, os meninos têm essa visão de querer melhorar ou de mudar alguma situação ali para facilitar a nossa vida, né? Sim, com certeza. E é bem isso que você falou, né? É fundamental você também passar lá, você conhecer a confecção, e isso vai te ajudar no seu tratamento a ter melhores resultados, né? Porque eu acho que conhecer todas as partes do seu tratamento, conhecer todas as partes do aparelho que você está usando, desde a confecção até o último detalhe da finalização, é fundamental. Porque a questão da confecção, né, Fê? Acho que isso não tem diferença, né? Banda, né? Deixa o tubo já na banda para poder posicionar na transferência, né? Faz a transferência convencional. Moldagem coginato mesmo, né? De forma de qualquer expansor, né? Não tem nada de diferente nisso. Na técnica... Nada diferente. Toda essa parte inicial, toda idêntica ao expansor convencional. Separação, bandagem, moldagem de transferência. E aí, então, só depois disso, depois que o modelo de transferência estava pronto, aí nós tínhamos esse cuidado, às vezes, de localizar a melhor região para os implantes. O Sérgio, quando confeccionava o aparelho, ele confeccionava um gancho que ele soldava dentro do tubo dos molares para localizar o elástico de classe 3 um pouco mais para distal. Então, poucas mudanças em relação ao convencional. Mas é uma confecção muito simples e que os ortodontistas estão aí bem familiarizados já no dia a dia. Porque fugiu o que eu ia falar. Eu ia falar a questão da distância, né? Porque quando a gente fez, nos casos de instalação de mini placa, a mini placa sempre fica entre lateral e o canino, né? Quando a gente estava instalando os mini implantes, por não ter como colocar um ganchinho, sempre era entre canino e pré, a região da instalação, né? Que foi o que a gente preconizou quando instalar o mini implante. Então essa era alguma diferença que tinha na hora de fazer a instalação, para incomodar menos também, por causa do mini implante, né? Exatamente. Como o mini implante fica muito próximo à mucosa, porque nós utilizávamos um mini implante com transmucoso de 1 milímetro. E aí, como ele ficava muito próximo, se fosse na mesial do canino, o elástico provavelmente ia ficar ali naquela bossa do canino, que é um pouquinho
aquela gengiva um pouquinho mais espessa, e aí ficava machucando. É por esse... E aí a gente fazia um ganchinho com... Tá me ouvindo? Agora deu uma cortada. Aí nós fazíamos um ganchinho com amarrilho 012. Você começou a fazer assim, achei que você estava falando, em sinais, sabe? Eu falei, será que ela ficou muda e começou a falar em sinal? É que eu não consigo parar a mão só. Eu fico segurando a mão aqui, às vezes, ó, pra não ficar assim, né? Nós fazíamos um gancho com a amarrilho 012 e nesses casos que pegava muito na mucosa, só pra não ter um outro fator de desconforto pro paciente. Então, mas foi por esse motivo, sempre... Todos os pacientes nós tivemos que instalar na distal, já foi preconizado, e aí por esse motivo que a gente fazia aquele gancho soldado, porque como já estava um pouco, da mandíbula já estava um pouco mais para distal, aí nós localizávamos o gancho mais para trás, né? Também um pouco mais para distal, para ter um vetor um pouquinho maior. Um pouquinho que ganha, um dente a mais que vai para trás já faz uma diferença enorme no elástico, né? Na força, na tensão do elástico, né? Sim. Eu lembrei o que eu ia falar, na questão na hora da confecção, né? Então faz tudo de forma normal, assim como do outro aparelho, né? Banda, transfere a banda, prende a banda na hora de vazar o gesso, né, com um fiozinho, aquele mesmo jeito convencional. E o jeito que eu usava para transferir, porque sempre a gente pedia, no caso da pesquisa, a gente fez todos com tomo, né, para poder avaliar. Mas se você não tiver a tomo para poder saber, eu media na tela, lembra que eu faço aquilo lá? Você mede a distância da incisal do incisivo central, quanto que tinha de profundidade na tela e até terminar a raiz do central superior. Essa distância transferia para o modelo e fazia um risco no modelo, para o mini implante ser instalado dali para trás, para você ter segurança de instalar e não ter perigo de chegar numa área nobre que são os dentes, né? Perfeito. Pode passar aí. Perfeito. Aí é uma dica, né, para quem não tiver tomo, é uma dica aí, clínica bem importante no momento de localizar a posição ideal para o mini implante. Eu falo porque às vezes o paciente, para fazer a expansão, nem sempre ele vai fazer a tomografia nessa idade, né? Para adulto a gente sempre tem pedido, né, para planejar. Mas no paciente jovem, às vezes você tem uma orto e tele, sempre vai ter na documentação, né, Fê? Isso é de praxe fazer orto, tele, periapical, pelo menos dos incisivos, né, para a gente saber a questão de desenvolvimento, quantos dentes tem, então tudo isso a gente tem que fazer. E às vezes quando não tinha tomo, para não medir com o programa, fazer aquele traçado, media apenas a distância da vestibular no incisivo central superior, o quanto tinha de distância para trás, media isso daí, transferia para o modelo e sabia que daí eu conseguiria instalar com segurança, né? Era o que eu sempre checava para poder instalar. Perfeito, Zé. E é exatamente isso, porque no paciente jovem, como nós só instalamos aqueles 2 mini implantes da região anterior, nós não tínhamos muita dúvida em relação a ter ou não uma quantidade suporte ósseo, né? Porque nós já instalávamos os mini implantes numa região com uma boa quantidade óssea. Então, realmente, a tomografia é essencial nos pacientes adultos, né? Onde você tem que localizar o mini implante anterior, localizar o posterior, fazer toda essa quantificação para individualizar os parafusos. Agora, no paciente jovem, é isso aí que você falou, é basicamente localizar uma região mais segura, né? Para instalar e não ter nenhum risco de áreas nobres. Então, você sabe que não tem um dente ali em posição errada, que não tem nenhum dente impactado ali no lugar, na região, que você não tem risco de, na hora de instalar o mini implante, fazer uma lesão para algum dente, daí você está livre e pode fazer com tranquilidade, né? Ficar atento aos caninos ectópicos. Por isso que tem que ter pelo menos a radiografia, né, Fê? Sim, com certeza. Não vai fazer, mas acho que isso já é básico, né, de não fazer, ninguém acha que faz a instalação, ou se faz, está agindo de maneira errada, né, de não ter uma documentação básica, pelo menos, para fazer um planejamento do que vai fazer no paciente, né. Porque se a gente está falando de expansão, nessa idade, né, da idade mais jovem, a gente está falando de paciente com 9 anos, 8 anos, né, então é obrigatório saber onde a gente está trabalhando, né. Tem, no mínimo, uma documentação convencional, né, e se puder, a tomografia é algo que vai te dar ainda mais segurança, né. Ainda mais segurança no momento da avaliação. Então, no mínimo, a documentação convencional e um plus seria a tomografia. E porque a gente viu, né, quando o Alexandre vai falar um pouco disso daí também, no dia que ele vier falar, Fê, porque tem diferença na hora de medir, porque a gente sempre faz, na hora que vai fazer o corte na tomografia, na linha média, né? Mas o parafuso nunca é instalado na linha média, ele sempre é um pouquinho para cada lado. E tem diferença de espessura, dependendo do quanto você vai para o lado, na região posterior do palato, né? Tem diferença na anatomia, tanto em mucosa quanto em tecido ósseo. Sim, com certeza. Então, às vezes... é uma avaliação bem cuidadosa. O adulto, o MARP para adulto já é um pouco mais chato, assim, mas tem que estar mais de olho nessa questão do tamanho, né? O planejamento vai ser um pouco... Aí voltou. Deu? Voltou. O planejamento do MARP
não vai ser só planejar o tratamento, mas também planejar a localização dos mini implantes, planejar tamanho. E aí o Alexandre, com certeza, nem eu vou perder essa live. Essa live vai ser imperdível. O Alexandre é um expert. Ele confirmou hoje. Ah, que beleza. Dia 18 de maio vai ser. Ah, incrível. E bate-papo com o Alexandre é sempre um bate-papo bom. Não, passa rapidinho também. Vai muito rápido. Ô, Fê, uma dica que eu separei para falar era a questão da instalação do mini implante, né? Na hora de fazer a instalação do mini implante no expansor híbrido. Você já instalou com o contra-ângulo, né? Você viu que é bem mais prático, né? Porque a gente tem na técnica instalar de forma manual, né? Nunca no expansor híbrido dá pra gente fazer a instalação de forma direta, né? Você não consegue com a chave colocar o mini implante. Na instalação do mini implante para expansor híbrido, a gente tem que contar com o contra-ângulo, né? E daí tem duas formas de fazer. Ou você usar o contra-ângulo do consultório, o contra-ângulo mesmo, de baixa rotação, você coloca na chave, a PECLAB tem uma chave assim que você encaixa no contra-ângulo e você vai girar ela atrás e ela gira 1 para 1 no contra-ângulo de baixa rotação, do kit acadêmico mesmo, do kit convencional do consultório. Mas é um pouco mais difícil essa instalação, porque você tem que apoiar o dedo na cabeça do contra-ângulo, segurar o mini implante ali na hora de entrar na boca e rodar atrás para ele girar a ponta e poder instalar. Então é possível fazer de forma manual, acho que depende de treino, mas é possível. Agora, se tiver algum conhecido, que acho que hoje em dia o motor de implante, é difícil alguma clínica que não tem alguém que faça implante, alguém que possa indicar, né? Porque sim, com certeza. Eu prefiro 1000 vezes de fazer a instalação com o contra-ângulo redutor, né? No caso um 20 para 1, da mesma forma que a gente instala o implante, né? Com uma rotação baixa, pode ser 30 RPMs ali na hora de fazer essa instalação, 30, 60 RPMs, é bem devagarzinho isso, e fazer com o contra-ângulo de implante mesmo. E eu acho que traz mais segurança também no momento, né? Porque como tem menos variáveis, né? Porque quando você falou, você tem que segurar, a outra mão tem que girar, e aí ainda tem que estar reparando na posição. Com o motor, você tem menos variantes aí no momento. Você só tem que aí estar bem atento você pode ficar mais atento à inclinação, à posição correta. Acredito que dá muito mais segurança, né? No momento da instalação. Mas acho que a principal dica, sabe qual que é? Na hora que vai instalar ou colocar, tem que amarrar o mini implante com fio dental. Para não ter perigo de bater, porque você imagina, ele tá o contra-ângulo com a chave e o mini implante capturado ali, encaixado, né? Nessa hora, a gente falando em criança principalmente, ele pode se mexer e esse mini implante cair na garganta, né? Que o paciente vai estar deitado, ou bater na língua e escorregar para trás. Então é muito importante ali na hora ele estar amarrado com o fio dental mesmo, para você não ter risco de cair, o paciente deglutir isso. É duro você depois explicar para a mãe que aconteceu um acidente, então é mais fácil evitar. E um fio dental é uma coisa muito simples de fazer, né? Sim, com certeza. E que vai aí te poupar de uma intercorrência bem chata. Eu acho que tem até um destaque aqui, Fê. Eu acho que tá aqui ainda, que eu coloquei o ano passado quando a gente fez o workshop. Tá, acho que tem um destaque aqui no meu Instagram, Dicas Marp, que lá mostra como que dá o nó e como que você passa no mini implante. Perfeito, essa dica é de ouro. Quem tá aqui nessa live vai lá pegar essa dica, e tanto no momento da instalação quanto na remoção, né, Zé? Amarra o mini implante aos dois momentos, na remoção amarra até a chave, a gente amarrava. Para não ter risco de cair. Exatamente, porque, né, aí fica muito desagradável. A gente quer que seja um procedimento aí o mais tranquilo possível. Já tem o diferencial dos mini implantes, então se puder manter aí toda a parte cirúrgica tranquila, aí show, fica tudo perfeito. Sabe como chama o nó que faz para amarrar o mini implante no fio dental? Você lembra ainda? É nó de rabiola de pipa. É nó de rabiola. É o mesmo nó. Porque você dá tipo um laço que ele aperta e na hora que você puxa um só ele solta. Porque você não pode amarrar, né? Você tem que dar um jeito de na hora que ele tá chegando no final da instalação, ou depois que estabilizou, tem que tirar o fio dental, né? Não pode deixar ali amarrado. Então, se você der um nó muito apertado ou não for um laço, depois você não consegue tirar. Você tem que cortar lá. E para cortar com a tesoura, quando o nó tá muito apertado, como o mini implante é liso, fica difícil a tesoura pegar. Tem que ser uma pontinha muito fininha para você conseguir tirar o fio dental. Então, você tem que dar um laço para você depois puxar uma ponta e ele soltar sem risco nenhum. Então, acho que a principal dica é essa daí. E a última pergunta... Dica de ouro. Acho que passamos de 5, hein, Fê?
Acho que passamos de 5, mas não tá bom. Dica a mais, acho que só vai ajudar quem precisa. Quem tiver dúvida para Com instalação. certeza. Vamos lá, O... dica bônus, dica bônus. Mas agora é sua, tá bom? Depois a gente se despede, já que estamos no final. Passou rápido, Fê. Falta 8 minutos para Nossa, terminar. Foi muito com rápido. certeza, passa voando. Era a questão do tempo de manutenção do expansor, né? Quando você faz expansor convencional, para o expansor híbrido, eu acho que isso não muda o tempo que você mantém o expansor após ativado de contenção. Isso é o mesmo princípio, né? Mesmo princípio, aqueles 6 meses de contenção com o expansor é suficiente. Quando nós fazíamos com a protração, nós mantínhamos o expansor até o final da protração, que era aí no máximo de 1 ano, tá? Eu acredito que mais de 1 ano aí já não seja bacana manter o expansor e os mini implantes. Mas até 1 ano nós mantínhamos para protração, ele como ancoragem para protração. Agora, se o seu objetivo era só expansão, 6 meses, ok, já pode remover. E aí, Removendo, tranquilo, remove, tira os parafusos em 20 dias já está cicatrizado. Já o paciente nem lembra dos mini implantes. E para remover a mesma forma, do mesmo jeito que a gente colocava com o contra-ângulo, removia com o contra-ângulo também no sentido reverso, né? Sim, sim. É da mesma forma e os mesmos cuidados aí, mesma atenção. Para remover até com mais cuidado, porque você está baixando ele, né? Sentido a garganta do paciente. Então aí sempre com alguém ali ao seu lado para capturar o mini implante assim que ele sair. É fundamental. E a contenção é de forma convencional, contenção fixa, banda, faz o arco. Como que foi a forma que usava após expansor híbrido, após expansão com expansor híbrido, Feliz? Então, depois, se você remover aos 6 meses, aí você tem uma contenção fixa convencional, a mesma que você usa no seu dia a dia, né? Nós gostamos bastante de contenção fixa, né? Aquela barra que faz extensões mais anteriores, nós gostamos bastante de utilizar desse tipo por mais 6 meses. Agora, na nossa amostra, nós utilizamos o próprio expansor. Então, como ele ficou 1 ano, aí não usávamos mais nenhuma contenção adicional, só ele, porque ele ficou 6 meses suficientes para conter o fechamento da sutura, e aí ele mesmo ficou com 6 meses adicionais, enquanto eu utilizava o elástico de classe 3. Então, acabou que tirava o expansor, o paciente já ficava livre de aparelho. Ou ganhava um aparelho fixo, né? Dependendo do caso, né? Ganhava uma mentoneira de contenção. Ele ganhava a mentoneira de contenção para dormir. Pra dormir, né? Porque como eram pacientes padrão 3, aí nós utilizamos a mentoneira para fazer a manutenção da face. Pra dormir não é tão chato, né? Exatamente. Aí também, de novo, vai mais uma fase de motivação. Olá, professora Dani. Boa noite, professora. Não, mas acho que o resultado foi incrível, assim, do que a gente pôde acompanhar de perto, né? Foi que isso chegue cada vez em mais pessoas, né? Essa informação de como usar, de como fazer. Porque o paciente ganha demais, né, Fê? Quando consegue, quando usa, quando adere à terapia, quando a gente consegue transmitir isso para os pais e fazer o uso de forma correta, o resultado é impressionante nessa fase de crescimento, né? Sim, com certeza. E eles viam, né? Eles já logo percebem essa mudança, isso também atua aí a nosso favor, como mais um fator de motivação. Eles se sentiam motivados, vendo a melhora. Às vezes, essa conversa, né? Todo esse perceber, perguntar quais eram as modificações que eles estavam percebendo também era bem bacana. Para nós mesmos também termos conhecimento sobre todos os efeitos do aparelho. Então, é muito bom, né? Ver a melhora na face, ver todos esses... Eram pacientes que estavam numa fase aí, né, quase aí na adolescência. Então, era bem bacana eles, né, ficando satisfeitos cada vez mais com o seu sorriso. Foi algo aí bem enriquecedor para nós. Não, isso não tem preço. Você sabe o que você falou no começo, eu que tenho orgulho de poder participar das pesquisas, né, de poder ajudar. Eu que sou o peixe fora d'água no meio dos ortodontistas, né, mas eu sempre tive essa porta aberta com vocês e eu quero que isso se mantenha por muito e muito tempo nas pesquisas, né. Agradecer a Dani que sempre confiou também na minha habilidade e na minha pessoa ali para poder somar com vocês. Isso é muito bom ali, poder estar perto, né? E eu acho que o Centrinho, a USP é isso, né? Todo mundo trabalhando em conjunto, buscando um resultado melhor para os pacientes, né? Acho que isso é o que faz a nossa diferença como profissional e como pessoa, né, Feliz? Sim, com certeza. E nós que agradecemos. Todo dia eu tenho que te agradecer um pouco por toda a ajuda que você deu na pesquisa, se a gente teve tanto sucesso em relação às cirurgias, à instalação, à estabilidade, foi aí graças a toda a sua ajuda e toda a segurança
segurança que você nos deu também durante esses momentos, né? Porque era toda uma técnica nova, todo um protocolo novo e não teria sido o mesmo sem a sua participação. Então, nós que agradecemos, espero que novas pesquisas aí estejam por Com vir certeza. também. Mas sabe que eu adoro esses desafios, né? Ah, que bom! Que bom, porque então... Eu adoro sair da rotina, assim. Porque senão fica todo dia igual. A gente tem que arrumar desafio novo no trabalho para poder se desenvolver e crescer, sabe? Acho que é isso que faz a gente querer saber cada vez mais. Eu vejo isso de trabalhar no hospital, né? Imagina, agora nem tanto, mas sempre tem, cada dia tinha uma pessoa de algum lugar fazendo estágio, questionando o porquê de fazer dessa forma ou por que não daquela, né? E daí você fica fazendo a sua cabeça pensar, né, no que você está fazendo. Porque se você fica num lugar atendendo todo dia, ninguém te questiona, você é a única pessoa que faz isso, você nunca muda, né? Sim, exatamente. Nós saímos um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Isso é muito bom. Testar novas teorias, testar novos conhecimentos, isso é muito bom para nossa mente, para nossa rotina. Foi perfeito. Tá bom, Fê, vamos se despedir. Acho que quer você primeiro, agradecer eu já, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Eu vou deixar salvo aqui no meu perfil, tá bom? Para quem quiser ver, para quem perdeu, para quem quiser encaminhar essa informação, se achar que sabe de alguém que precisa, tá aqui de forma gratuita, né, Fê? Dividindo a experiência enorme da Felícia com o expansor híbrido. Muito obrigado por aceitar o convite, né, de estar aqui comigo. Eu sei que é duro esse horário, mas a gente já testou outros horários. Acho que esse é um horário que dá para... Se eu sair do hospital, dá para eu passar no consultório e ainda vir fazer sem estar problema, ainda chegar em casa para dormir meio cedo ainda, sem dormir muito tarde, tá bom? Não, com certeza. Por isso que é esse horário. Parabenizo por todas as lives que você está fazendo, muito bom. Já vi aí todas que você faz em relação a pacientes com fissura, cirurgias. Então, acho que isso é fundamental, essa distribuição de conhecimento. É um grande prazer estar aqui nesse canal. Sei o quanto toda essa parte aí do Instagram, das redes sociais é importante para você. Então, também estou muito contente de poder colaborar um pouquinho. Agradeço a todos que estiveram aqui. E aí, é claro, também fica aí gravado, quem depois quiser rever algum conhecimento ou quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, basta mandar uma mensagem para nós. A qualquer momento ficamos aí à disposição de vocês. Um grande beijo, um beijo a todos. Boa noite, uma boa noite, bom descanso, uma boa semana. Amanhã é feriado para muita gente, né? Eu trabalho só de manhã, mas é feriado amanhã. Amanhã é um dia mais tranquilo. Tá bom? Eu descobri agora há pouco que era feriado. Mas tá bom, Fê, logo a gente se encontra aí, logo assim que tiver mais liberado, a gente combina alguma coisa, você passa no consultório, a gente combina na faculdade, tá bom? É só essa fase que tá chata. Vou lá tomar um chá. Vamos sim, tá convidado a qualquer hora, tá bom? Perfeito, Zé, obrigada. Obrigado, boa noite pra todo mundo, viu? Valeu, tchau, tchau.